Então afirmou, as palavras de Jesus: quem recebe essa criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. Desculpe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que me enviou, aquele que entre vós for o menor, esse sim é grandioso. Jesus não aprova o sectarismo. Jesus não aprova a separação, não aprova a dissensão, a divergência, a dicotomia, a distorção, a deformação, tudo aquilo a qual faz com que as pessoas, ao invés de se aproximarem, se reunirem, se tornem carrascos umas das outras. Então replicou João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós dispusemos a tentar impedi-lo. Pois, afinal, ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhes advertiu: não o proibais, pois quem não é contra vós outros, está a vosso favor. Jesus não é aceito pelos samaritanos. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 48 ao versículo 50, Espírito Santo ajuda-nos a discernir a palavra e alcançarmos uma profundidade maior e uma autenticidade maior em nosso ser, porque isso desencadeia, provoca, isso gera restauração, reconciliação e resgata a nossa identidade de filhos ou de filhas, aquele que tudo precede, por meio do impulso criativo de Deus, Jesus o Cristo. Amém. Todos os caminhos nos levam a Deus. Acredito, muitos de nós já tivemos a oportunidade de escutar esta frase: todos os caminhos nos levam a Deus. O título da elucubração na transição da manhã de segunda-feira para a tarde de segunda-feira. Todos os caminhos nos levam a Deus, a partir do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 45 ao 50, ou melhor dito, do versículo 48 ao versículo 50. Todos os caminhos nos levam a Deus, e elenco, enumero ou vinculo com a correspondente frase. A fé a qual eu, Robson Samento, em meus 47 anos, professo, não pode ser uma posse minha, porque essa fé se chama Jesus o Cristo. A fé a qual professo não pode ser uma posse minha, porque não me aproprio de Deus. E isto me leva a me lançar numa busca e não viver. Logo, como posso me considerar ser dono da verdade e acreditar ser certo e correto a pagar quem não estiver nessa caminhada que faço? Simplesmente sou direcionado a viver nela e a permitir que viva em meu ser, para viver um testemunho de vida, para ser aquilo que eu posso ser na prática dessa fé. A fé a qual eu professo não pode ser uma posse minha, porque não me aproprio de Deus. E isso me leva a me lançar numa busca e não viver. Logo, como eu posso me considerar ser dono da verdade e acreditar ser certo e correto a pagar quem não estiver nessa caminhada que eu faço? Simplesmente sou direcionado a viver nela e a permitir que viva em meu ser, para viver um testemunho de vida, para ser aquilo que eu posso ser na prática dessa fé. Todos os caminhos nos levam a Deus? Todos os caminhos nos levam a Deus? Quem já não escutou essa pergunta ou afirmativa, como também que cada um tem sua religião, sua crença, sua fé? Aliás, em meio a uma realidade marcada por um perigoso relativismo irrestrito, como o dogma a ser acatado por todos, sem exceção, numa forma de adesão a um discurso e a uma prática de tolerância adequada e racional, como devemos nos portar?
Agora, ser tolerante envolve compreender que o outro também dispõe dos mesmos direitos e dos mesmos deveres para discordar de nós, como um ser livre, um ser de escolhas, de liberdade e de responsabilidades por tais atribuições. Sem sombra de dúvida, não escondo minha escolha por seguir ao Deus, ser humano Jesus Cristo, e demonstro não considerar que todas as religiões são verdadeiras e com o mesmo peso. Como também, apesar disso, não deve me levar a ser o dono da verdade, porque não sou. Deveras ou verdadeiramente, seguir as diretrizes ideológicas do politicamente correto, sem atentar para eventos dentro do espaço religioso, a qual concebe frutos de vida e frutos de morte, frutos bons e frutos prejudiciais, frutos de proximidade e frutos de fronteiras. De certo, chega a resposta de que posso considerar e afirmar de que nem todos os caminhos levam a Deus. Posso até apresentar os mais sólidos e contundentes fundamentos para essas abordagens, de que nem todos os caminhos levam a Deus. Mesmo assim, não posso assumir nenhuma investidura de ser Deus, porque eu não sou Deus, de determinar a integridade ou não da fé que outra pessoa professa, por ser uma alienação ou por ser um pecado, uma dissensão, uma divergência, uma dicotomia, ou uma distorção ou uma disfunção. Ora, não defendo nenhum ecumenismo, nenhuma linha de posição de que todos os caminhos são válidos. Não sou Deus. Não me foi dado nenhuma condição ou poder para ir ao santuário, ou à consciência, ou ao mais íntimo de uma pessoa concreta. Sempre é de bom alvitre ou de bom parecer destacar. Somos seres de liberdade e de responsabilidade por nossas escolhas, como a questão de haver a escolha no tocante ou no que toca aos enredos da fé, da crença, da espiritualidade, e não posso remover isso do outro. É bem verdade. Embora diga que o meu próximo esteja errado, eu posso até declarar que o meu próximo esteja errado, equivocado, iludido, com a possibilidade de dialogar com o mesmo sobre aquilo que eu acredito, a qual disponho do direito de exercer essa liberdade de expressão dos valores de religação a qual creio, por exemplo, no meu caso, através do Deus ser humano Jesus Cristo, do impulso criativo de Deus, do Kairos para todos, e do dever de assim proceder com respeito e decência, de ser um testemunho das implicações de mudanças dessa fé em minha vida. Ainda assim, com todos esses arrazoados, o parecer final caberá a Deus, àquele que tudo precede e não a mim. Os evangelhos redigem Jesus, o Cristo, como o caminho, o destino, a verdade, o sentido e a vida, o motivo da escolha de Deus por se reunir, por nos reunir, por se reconciliar, por nos reconciliar, por se identificar, por nos identificar. Simplesmente posso compreender e distinguir de que o Deus ser humano Jesus Cristo se encontra sensível à maneira como o outro expressa sua fé. E reitero, não quero dizer que todos os caminhos levam a Deus, de que tudo vale seja válido. Se eu declaro um caminhar por essa fé chamado de Jesus Cristo, ou do Deus ser humano Jesus Cristo, ou do impulso criativo daquele que tudo precede, ou do Kairos, do tempo de direção de algo novo, não me lança a uma indiferença. Isso não pode me lançar uma indiferença diante do meu próximo e de sua verdade. E, ademais, posso dizer que, malgrado variados caminhos de fé, estamos numa mesma realidade, a realidade do Deus ser humano Jesus Cristo, a qual me chama para viver e a conviver com os outros. Que a bom amor do Senhor nos ajude a discernir, distinguir, alcançar essa dimensão esclarecedora, não para sermos indiferentes ao outro, mas para sim, mediante o direito ao qual dispomos de expor e apregoar nossa fé, evidentemente, com o consentimento de quem está ao nosso lado. E efetivamente, discordar não quer dizer um abuso, uma arbitrariedade ou uma violência, mas a condição de sermos livres, de sermos seres de liberdade, de sermos seres de responsabilidade por nossos atos e pelas posições as quais assumimos e pelo nosso compromisso com aquele que tudo precede, a qual nos chama para
servimos a quem está ao nosso lado, mesmo quando não se coadunam, ou não se combinam, ou não se afeiçoam com a verdade a qual pregoamos. Em Jesus Cristo, amém.